Então, agora nós vamos trabalhar ponto de equilíbrio. Por que existe 3 pontos de equilíbrio? Operacional, financeiro e econômico. Qual que é a diferença que vai fazer na nossa vida, na nossa empresa e principalmente no nosso futuro como empreendedor? Então, aqui, agora, nós vamos calcular os 3 pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio operacional é aquele ponto de equilíbrio para a gente ficar no 0 a 0. Mas, veja bem, se você fizer esse ponto de equilíbrio sem ter o real valor da sua empresa, dentro daquelas questões que nós mostramos ali para você, o que você tem que calcular, provisão, salário, realmente o que custa dentro do seu mês, não é, gente, ponto de equilíbrio operacional, não é aquele famoso 0 a 0. Ai, esse mês eu consegui pagar todas as contas, graças a Deus. Isso não é um ponto de equilíbrio, tá? Porque muitas vezes você conseguiu sobreviver esse mês, mas tem muita conta que está jogada para frente. Pode ser que entrou receitas de venda à vista e compra de matéria-prima a prazo, então isso não é resultado de um ponto de equilíbrio. Então, para relembrar com vocês aqui, a gente vem para a tela que nós vamos relembrar aqui quais são os pontos principais que nós chegamos a um ponto de equilíbrio. Então, qual que era a primeira coisa que nós chegamos lá? Então, nós achamos, né, vamos colocar aqui, nós tivemos o faturamento, e foi um faturamento, vamos colocar aqui, de 100 mil. Aí aqui nós dividimos esse faturamento, né, à vista e a prazo. Então, vamos colocar aqui 50 mil e 50. Ou seja, deste faturamento, deste 100%, vamos até colocar aqui 100%, 50 foi à vista, 50 foi a prazo. Aí, o nosso custo variável, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos para produzir, ele ficou, vamos colocar aqui, em 40 mil. Isso aqui já é a soma final, ou seja, 40% deste faturamento foi para cobrir os custos variáveis, tá? Então, vamos colocar aqui 40%. Por que vocês vão entender por que esses números são muito importantes na hora da gente fazer o ponto de equilíbrio, tá? Tá, então, qual é a minha margem de contribuição? Então, vamos colocar aqui minha margem de contribuição, ou seja, aquilo que realmente sobra para mim é 60%. 60 mil, tá? Então, ou seja, 100%, aqui é a soma dos dois, tirei 40% de custos variáveis, sobrou para mim 60 mil reais, tá? Então, 60% desse 100 aqui é o margem. E vamos colocar aqui que os meus custos fixos, tá? E colocando aqui, que lógico, né? Você colocou todos os custos e as provisões certinhas, o teu custo fixo ficou em 25 mil reais, tá? Todos os seus custos fixos ficaram em 20 mil reais. Então, vamos colocar aqui, né, gente? 25 mil e 25%, né? Colocar um percentual aqui, que é relação ao faturamento. Então, 25% do teu lucro, do teu faturamento, acaba ficando nos custos fixos, tá? Agora, a gente vai entender qual é a fórmula e como que a gente vai traduzir isso aqui em reais para saber quanto que eu preciso faturar mensalmente e o que que eu vou ganhar em cada um desses. Então, é aquele famoso, o que significa operacional, o que significa o lucro econômico e o financeiro. A fórmula para a gente trabalhar o ponto de equilíbrio, ele é desta forma. Custo fixos, aí aqui, ó, eu vou colocar aqui para você. Você vai me colocar o valor do teu custo fixo vezes 100 dividido pelo percentual da margem de contribuição.
Nossa, é muito complicado. Não é, gente. Vou mostrar para você como que é facinho aqui. Então vamos lá, ó. Qual que é o valor do custo fixo aqui em termos de valor? 25 mil. Então, ó, vou fazer aqui para você como que isso, quando você tiver os seus números, vai ficar super fácil você fazer. 25 mil é o meu custo fixo, dividido pelo percentual da margem de contribuição. Qual que é a minha margem de contribuição? 60 mil, ou seja, ela é em relação ao meu faturamento, ela dá 60%. Veja bem, isso aqui, esse número, ele vai variar. Eu não sei qual é o seu faturamento. Esse faturamento aqui é você que vai ter que achar. Se for 120 mil, quanto que é a sua margem de contribuição? Então aqui, olha, de 100 mil, 40 foi para os custos variáveis, sobrou uma margem de contribuição. O que que exatamente isso significa? Isso significa que de tudo que eu faturar, 40% eu acabo pagando fornecedores e impostos. Sobra 60% do que eu faturar, independente do valor. Então, aqui, ó, eu vou usar o percentual, 60. Então, eu vou pegar aqui 25 mil, que foi o meu custo fixo, vezes 100, e vou dividir por 60. No teu caso, lembre-se, a gente não vai colocar o percentual, tá? A gente vai sempre colocar aqui 60, que é o valor que der. Se teu, numa margem de contribuição deu 30, é 30. Deu 46,46%. Não, você vai usar 46,46. Deu 57,5%. Sempre tira o porcento. 57,5, tá? Então, aqui, a margem de contribuição dele, nesses números aqui, né? E lógico que eu estou usando, deu 60, número 60. Então, como que eu vou fazer as contas aqui, tá? Então, primeiro eu vou dividir 25. Vamos fazer aqui para a gente poder aqui fazer, ó. Então, 25 mil. Então, é 25 mil, 100 vezes 60 divide. Ou seja, ó, 25 mil divide por 60 vezes 100, tá? Então, ó, 25, vamos pegar aqui, divide por 60, o valor vezes 100. Quer fazer a conta para você ver qual que é o valor? Ó, igual, né? Opa, bati duas vezes, aqui, igual. Então, 41.666,67. Aí, no caso, não precisa você colocar os centavos. Aí, você também pode colocar 41.667, tá? Só que o que é importante aqui para mim é você entender. Ó, 25 mil dividido por 60, que é o percentual, o valor que der vezes 100. Deu 41 mil, tá? Vamos fazer aqui, ó, para você ver, ó, 25 mil divide por 60 vezes 100, tá? Ou seja, primeiro você faz a conta aqui, ó, 25 dividido por 60, o valor que der vezes 100, tá? Então, 41 mil. Nossa, mas peraí, essa empresa aqui, ela faturou 100 mil reais. Significa que o ponto de equilíbrio operacional dela é 41.666,67. Vamos fazer a conta inversa para você ver como que isso aqui faz sentido? Vamos colocar aqui. Então, de um faturamento de 41 mil, vamos colocar aqui, ó, 41.667,67 equivale a 100%. Baseando que ela gasta 50% deste valor em custos variáveis, ou seja, se ela faturar 41.666, significa 40% vai ficar na matéria-prima. Matéria-prima, impostos, tudo que ele tem de variável. Então, vamos colocar aqui que desse aqui 100%. Então, vamos colocar aqui que 40% deste valor é o custo variável. Então, vamos fazer a conta aqui.
Divide 41 mil aí para a gente achar quanto que é 40%. Então, vamos fazer a conta inversa aqui, ó. 41.666,67, 40% menos 16.666,67. Isso aqui equivale a 40%. 16.666,67. Qual é a diferença? 41 menos, sobrou 25 mil reais. Ou seja, 25 mil reais é o custo fixo. Então, se ela faturar 41.666,67, baseando que ela tem um custo variável de 40%, independente de quanto ela faturar, desses 41 mil, 16 mil ela vai pagar de matéria-prima e variáveis, vai sobrar 25 mil, que é o famoso faça sol, faça chuva, ele vai pagar. Olha aqui, ó, quando nós achamos aqui, qual é o valor do custo variável? 25. Olha aqui, se eu somar, vai dar os 41.666. Então, se você fizer essa conta aqui, ó, você pode fazer ela inversamente para você ter qual o número que você vai ter de ponto de equilíbrio operacional. Mas peraí, esse ponto de equilíbrio operacional ele está incluso tudo aquilo que você colocou dentro da sua planilha. Se você fez ela certinha, significa que se você tem um faturamento, vamos colocar que você tenha exatamente esses números que eu coloquei aqui. Então, significa que se você faturar menos de 41.666,67, mesmo que esteja sobrando dinheiro no seu caixa, você está no 0 a 0. Ou seja, você está pagando ali, você incluiu tudo aquilo ali